Olá, nobres amigos. Seguinte, o tema deste vídeo está relacionado à questão dos direitos autorais na internet. Claro que o objetivo maior desse canal, logicamente, é trazer informação, de qualidade, de conteúdo sobre alguns temas do direito. No entanto, não vou me esgotar a tratar desse tema, porque há uma vasta e profunda situações que possam ocasionar no dia a dia da questão da violação de direitos autorais na internet. Eu me deparei de um caso profissional, até inclusive, acho que é interessante nós compartilharmos, casos complexos ainda, inclusive. Este se tratava de um caso que a pessoa já não sabia mais o que fazer. Tratava-se de uma situação em que era um autor de um livro, um autor famoso de um livro, do qual ele conseguiu encontrar diversos sites de compartilhamento de dados. E no caso, os dados que aqui me refiro é o livro em formato digital, em formato PDF, e no qual ele nos procurou, e obviamente eu achei um caso para servir como um dos exemplos do que fazer em casos de violação de direitos autorais. E nesse sentido, o que nós fizemos como sugestão? Acho que é interessante para colocarmos para fins práticos e é muito interessante você ser didático no tocante de uma situação. Um exemplo, acho que é muito mais do que interessante nós pontuarmos. Neste caso específico, se ingressa, no caso não vamos falar nós, mas vamos dizer de forma genérica, servindo-se do exemplo, no caso se ingressa com uma ação judicial, uma medida judicial adequada, com o objetivo de retirar, remover daquele site do ar, tirando também o conteúdo também daquele site, daquela propagação da internet, porque por vezes temos esse grande problema, ou seja, caiu na internet, é complicado de se resolver. Claro que nós temos essa questão de direito ao esquecimento, que é uma outra situação que hoje muitas pessoas falam aí, e até escrevem artigos sobre esse tema. No entanto, essa questão de violação de direitos autorais, sem sombra de dúvidas, ainda estamos na era digital, na era da internet, era da informação, mas essa questão ainda se torna um grande problema. Eu mesmo, para ser sincero, eu fui vítima também das pessoas que utilizaram indevidamente os meus direitos autorais, no qual eu não cedi. Eu tenho um blog, pegaram na íntegra o texto e colocaram no site, como se aquele texto fosse daquela pessoa, no qual eu reclamei e ainda quase que eu ingressei com a ação judicial. Porque, de modo prático, nem sempre você tem que ficar ingressando com ação, entrando com ação, promovendo ação, porque por vezes nós temos um grande problema. O judiciário não é rápido como a gente gostaria que fosse. Então, por esse motivo, o advogado ou advogada que atua ou vai atuar nessa área, em qualquer tipo de área inclusive, ele deve promover a solução pacífica dos conflitos. Ainda que você tente agir de forma bem interessante, extrajudicialmente, manda uma carta, informando os motivos que você está entrando em contato, ver se há possibilidade de um acordo amigável para tentar a solução do conflito, e se caso não resolvido, tem que aí ingressar com uma ação judicial com a finalidade principal de promover que seja aquele direito resguardado. O que significa dizer, no tocante do caso do livro digital, servindo como um exemplo, até para as pessoas também tomarem cuidado quanto a essa questão da violação dos direitos autorais, por vezes nós temos esse grande problema. Às vezes está em diversos sites, inclusive sites internacionais, e aí também se ingressa com ação judicial, sem sombra de dúvidas, a internet ainda há essa possibilidade. Inclusive, se provada a questão da violação dos direitos autorais, pode o juiz dar a tutela antecipada. O que significa dizer que praticamente congela-se aquela situação, olha, que pare de ser divulgado naquele site, naquele blog, naquela rede social, até que se julgue em definitivo a demanda, o litígio. Mas vemos que às vezes nem todos os juízes, até por cautela, eles acabam não concedendo a tutela antecipada, a medida cautelar, ou qualquer situação que possa se antecipar do feito. Porque por vezes, conforme dito, os processos são um pouquinho demorados. Então, a legislação, nosso Código de Processo Civil,
ele estabelece essa questão da tutela antecipada. Pode ser antecipar a tutela, se houver um perigo de dano, né? Antes do código anterior de difícil reparação, no tocante, inclusive, essa questão de direitos autorais, às vezes temos problemas de violação da imagem, inclusive, no modo reflexo. Eu acho que é muito importante nós termos isso em mente, em consideração, no dia a dia prático do profissional do advogado, ou mesmo aquele que é autor de determinado livro, obra, atividade científica, atividade artística. Tem que tomar muito cuidado do que você vai postar na internet. Se você deixar aquele vídeo vazar, aquela informação, você tem que, lógico, procurar um advogado, uma advogada, um profissional que saiba atuar naquela área. E foi exatamente esse caso do livro digital, que até a editora, inclusive, tentou de todas as formas com seus departamentos jurídicos, todos os advogados, tentaram de todas as formas para tentar tirar do site do ar. Então nós conseguimos tirar o site do ar, alguns sites do ar, inclusive, mas existe, logicamente, tudo na vida, nada é absoluto, inclusive por direito. Não é possível você dizer que vai voltar ao site do ar, porque por vezes pode ser que alguma das pessoas que baixaram aquele livro disponibilize na internet para outras pessoas fazerem download. Então existe esse problema. Da mesma forma, pode citar o exemplo não do livro, pode citar uma música. Hoje em dia ninguém mais baixa música, raras vezes. Nós temos o YouTube, temos os Spotify, temos várias plataformas que auxiliam essa questão de direitos autorais. No entanto, tem que tomar muito cuidado. Há outros pontos importantes em tocante a essa questão dos direitos autorais. O que o autor tem do seu resguardo, não é? Ele tem que proteger, sim, o seu nome, a sua imagem, a sua marca, digamos assim, né, perante a sociedade. E é esse o objetivo que nós temos que entender sobre essa questão de direitos autorais, da proteção do artista, né? Seja aquele artista de imagem, aquele artista de voz, aquele artista de todas as suas plataformas, né, todos os seus meios, né, pela atividade cultural, artística, paisagística, não importa, existe a proteção dos direitos autorais para isso. Existe uma lei dos direitos autorais, obviamente, e existe também a questão de repressão contra as pessoas utilizarem a imagem indevidamente ou determinado objeto que tem a devida titularidade de direitos autorais. Então, esse vídeo, logicamente, é dedicado a esses autores e, inclusive, foi uma sugestão de um dos artistas que nós temos um grande carinho especial. Inclusive, essa questão de proteção patrimonial, extrapatrimonial, direitos autorais, ela tem que ser realmente não esquecida, não pode ser esquecida jamais. Não é só porque está na internet, eu posso violar. Vejo muitos sites, inclusive sites famosos hoje, que já saíram do ar, como Minhateca. Eu acredito que tinha um site chamado Minhateca. Alguns sites estrangeiros que estavam armazenando livros, acho que fórum de sites de concursos, que deixavam os livros, até PDFs de videoaulas ali, sem saber, dos cursinhos sabiam depois, e aí ingressavam com a ação. Inclusive já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos assim. E é interessante que essa questão de proteção de direitos autorais, ela tem que ser incessante, tem que ficar em cima de todos os pontos. Para tanto, inclusive, se você não sabe, eu acabei fazendo um programa, um software que faz essa varredura na internet. Eu ainda não divulguei ainda isso, porque eu não tenho a minha intenção de vender esses softwares. Eu tenho 2 softwares interessantes. Um de imagem e outro de proteção geral. Então eu estou fazendo esses demonstrativos já. Quem ainda tiver interesse em querer investir nesses softwares, pode entrar em contato comigo também. Agora, em relação à questão da proteção de direitos autorais, também pode entrar em contato. Claro, logicamente, isso aí é um tema que eu gosto também muito, dentro de outros temas profissionais no qual eu atuo, mas existe essa questão que eu gosto bastante, porque você traz a pessoa, é algo moral, entende? Então é algo que deve ser protegido também pelo direito. Inclusive, um exemplo prático aí, tem a questão dessas músicas de chiclete que toca aí, Caneta Azul, que não sei o que e tal. Ele fez correto, né? Se tem outro tema para colocar ainda no novo vídeo, se ele fez correto de ter ido no cartório, registrar as suas músicas, né? Às vezes existe realmente proteção, ele está realmente blindado isso. Obviamente, não precisaria fazer isso não, mas deixar público aquela informação dizendo que, ó, eu sou autor daqueles direitos. Então, se você quiser utilizar da minha marca, da minha imagem, qualquer tipo de música ou qualquer tipo de vídeo, você tem que pedir a minha permissão e eu cobro para isso. Então, é exatamente esta finalidade da proteção de direitos autorais. Tá certo? Um forte abraço. Por fim, como sempre, se inscreve no meu canal. Se você tiver uma sugestão de novos temas, pode entrar em contato comigo, pode deixar sua mensagem, que eu vou, assim que possível,
responder você pessoalmente, e cada pessoa eu respondo de individual, vou lendo as mensagens, e também se você tiver alguma sugestão de temas, se você também tiver alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que seja contrário àquilo que você pensa também, você dá a sua opinião, certo? Um forte abraço e até os